E aí galera, que lê Gibi, tô tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi, o meu nome é João, e o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre a saga do Superman, volume 5 e volume 6, publicação da editora Panini, que tem roteiro do John Byrne, do Marv Wolfman, do Paul Levitz, e a arte fica por conta do John Byrne, do Erik Larsen, do Jerry Ordway e também do Greg Larocque. E ambas as edições seguem naquela questão importante, né, que você tem que ter lido os volumes anteriores para entender de boa o que está rolando aqui, haja vista que um volume é continuidade do outro. Antes, porém, da gente conversar sobre esses quadrinhos, se você não é inscrito no canal, aproveite este momento lindo para se inscrever no canal. Quando você se inscreve no canal, você ajuda muito, mas muito esse que vos fala. E se você não tem tido o hábito de curtir os vídeos, curta o vídeo, que quando vocês curtam os vídeos, vocês também ajudam muito na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. Então eu quero agradecer muito pela força e pelo apoio de vocês. Vamos então conversar, sem mais delongas, sem mais enrolação, sobre a saga do Superman, volume 5, volume 6. Segue numa qualidade boa, muito boa, diga-se de passagem, porque é uma fase do Superman que eu gosto bastante, é uma fase do Superman onde se sabe escrever Superman, onde não fica tão somente naquela questão do Superman mega super forte que pode fazer qualquer coisa e elementos assim, como de repente, nossa, tem ali um prédio desabando e o Superman entrou dentro do prédio em 1.2 segundos, tirou 300 pessoas lá de dentro e ninguém se machucou, sabe? Não são coisas exatamente assim que acontecem aqui. O Superman é colocado diante de dilemas, o Superman é colocado diante de situações que vão exigir dele algumas respostas que são importantes, a forma dele lidar com esses problemas, a forma dele lidar com as pressões que vêm sobre ele, a forma dele lidar também com problemas comuns. Então você vai participar melhor, eu diria assim, da vida do Superman, e muitas vezes a maneira com que são trabalhados os personagens coadjuvantes, principalmente em aventuras do Superman, você acaba sendo meio que envolvido, né, pela vida desses personagens, justamente por conta dessa forma com que o Superman e todo ali o elenco, né, que faz parte dessa mitologia do Superman, acaba sendo trabalhada pelos autores. Então isso é muito legal, sabe? Você vai ver o Superman super forte, você vai ver o Superman fazendo coisas extraordinárias, mas você vai ver isso ser usado de forma inteligente, coerente e tendo histórias bem contadas. No volume 5, o Superman vai acabar enfrentando o Superboy. A gente sabe que no pós-crise não tem Superboy, né? Por quê? Porque o Superman, ele foi... o Clark se tornou Superman já adulto, então ele nunca foi o Superboy. E à medida com que ele nunca foi o Superboy, aí nesse período aí, né, de reboot, acaba surgindo o Superboy. Mas de onde veio esse Superboy? O que está acontecendo? Né? E qual é o papel, no caso, da legião dos super-heróis também dentro disso daí? E também todo um lance envolvendo aí um super vilão, que é o causador aí dessa questão que envolve o Superman e o Superboy e, consequentemente, o enfrentamento que vai acabar surgindo entre eles. E também é interessante dentro da publicação que vai acabar mostrando aí um nível de poder do Superboy e do Superman que é diferenciado e que marca muito também que vai te levar a um pensamento do Superman pré-crise para o Superman pós-crise, da dimensão, né, dos poderes do Homem de Aço. Já nas aventuras do Superman, o Gary Ordway aliás, o Gary Ordway vai desenhar muito, né? Mas o Marv Wolfman vai trabalhar com as questões que envolvem uma guerra de gangues, onde o Luthor vai estar manipulando circunstâncias ali para que essa guerra de gangues acabe acontecendo e o Superman ter que lidar com essa questão. E eu acho isso muito interessante, justamente por ser, de repente, uma coisa que o Superman poderia resolver fácil, mas o Marv Wolfman trabalha isso de uma forma inteligente e vai se ver que não é tão fácil assim, mesmo quando você tem superpoderes para resolver determinadas circunstâncias. Na edição de número 6, a gente tem a participação aí do Senhor Milagre, da Grande Barda, do Darkseid e questões assim, porque esse episódio aqui da capa envolve muito questões acerca do mundo do Darkseid, tá? E também os próprios planos dele para uma coisinha ou outra, ou para um ser
tá? Lá do mundo do Darkseid, que tá na Terra, foi banido pra Terra, e que o Darkseid também quer meio que dar um jeito nesse sujeito. A partir disso, a história vai ter essa questão assim bem desenvolvida. Além disso, a gente vai ter ainda a participação do senhor Mxyzptlk, se é que é assim que fala o nome do cara da sopa de letrinha, e como que o Superman teve que lidar com ele aí dentro dessa circunstância toda. A galera lá do Círculo na aventura do Superman acaba voltando e o Superman vai passar por algumas situações bem complicadas ali com aquela galera, e as histórias vão conseguir dentro de um ritmo muito bacana e muito interessante. O que dá para chamar a atenção em algumas coisas é que, por exemplo, a arte do John Byrne continua muito boa, do Gary Ordway também é um negócio impecável, mas quando chega a hora do Erik Larsen desenhar uma das histórias aqui, o negócio desentoa com o restante, que é um negócio assombroso. E também dá para notar uma característica interessante entre o John Byrne e também o Gary Ordway. Aliás, o Marv Wolfman. Por quê? Porque as aventuras escritas pelo John Byrne, elas envolvem muito, mas muito mais uma questão assim aventuresca, sabe? Então você vai ter mais esse elemento super-heróico da aventura e tudo mais, da saga do herói, que nas histórias escritas pelo John Byrne. Por sua vez, a gente vai ver uma questão mais humana em torno das histórias propostas pelo Marv Wolfman. O Marv Wolfman vai trazer o Clark, o Superman e o mundo do Superman para um aspecto assim mais humano, mais frágil, dependendo da circunstância. Haja vista que ele vai trabalhar bastante também a relação do Perry White com o filho dele e toda a tensão envolvendo ali a família dele e aquele lance de se trabalhar demais e dar pouca atenção para a família e coisas desse tipo. Então a gente vai ver diferenças, né, entre a forma de contar a história de ambos, que ao mesmo tempo, quando junta tudo, elas são muito complementares. Por quê? Porque você vai ter esse aspecto do elemento sempre aventuresco da jornada do herói do John Byrne, que obviamente ele vai tocar em outras questões que também lidam bem com a particularidade do Superman e do Clark, e você vai ver um Marv Wolfman mais preocupado em construir histórias onde muitas vezes os grandes poderes do Superman não serão um grande diferencial, mas as escolhas, os gestos, as formas com que o Superman vai lidar com essas questões é que muitas vezes vai fazer diferença, e como os personagens coadjuvantes estão enfrentando a vida e as dificuldades que passam por ela. Junta tudo, você tem um pacote bem bacana de histórias que pura e simplesmente é uma fase do Superman que eu gosto bastante. Mesmo que haja ressalvas de uma coisa ou outra, ou quando surge aquela coisa toda de querer comparar fases do Homem de Aço, vai se achar uma questão ou outra que de repente não agrade todo mundo, mas em linhas gerais eu penso que é uma fase sensacional do Homem de Aço. Para ambas as edições, juntando o pacote todo, eu dou uma nota 9 e vou dizer para vocês, é uma leitura empolgante e que compensa ter na coleção. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. E tá acompanhando a saga do Superman, não tá? Enfim, em que volume você já tá? Vamos conversar um pouquinho, porque conversar com vocês é sempre muito bom. E antes de terminar o vídeo, se for fazer suas compras online, tem uma série de links aí na descrição do vídeo, que comprando por meio desses links, vocês também dão uma força muito grande aqui pro canal. Valeu pela força e pelo apoio de vocês. Logo, logo eu tô voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.